de hoje, vamos ver que, em decorrência da noite e do dia, o reino vegetal se transforma mais e mais, aproximando-se a vegetação do progresso atual. Vivíamos nós o 16º degrau. Éramos animais racionais. E quando nossos ancestrais, ainda cantando para desenvolver a fala, até então, havia desabrochado e evoluído a energia magnética. Os viventes, bem estranhos eram, passavam dias e dias parados. Eram por demais contemplativos. Por que eram assim? Porque estavam desenvolvendo no cérebro a máquina da imaginação e viviam ao sabor das imagens transmitidas. Rudes e atrasados, cantando para desenvolver a fala, caçando e tornando-se carnívoros, haviam deixado para trás a selvageria das cavernas, procurando organizar-se melhor, organizando a vida de tal maneira que foram forçados pelas adversidades da natureza, pelas adversidades que a natureza impunha, a buscar melhores formas de sobrevivência, alimentando-se e protegendo-se das feras bravias. Vez ou outra, esses animais racionais encontravam tribos de selvagens, como ainda hoje o civilizado encontra tribos de índios. Não era fácil defender-se da selvageria de tribos atrasadas que não se contentavam com a carne das caças, eram canibais, devoravam-se uns aos outros, verdadeiras feras. E assim passou-se a 19ª eternidade. Vigésima eternidade. No alvorecer da 20ª eternidade, a natureza presenteia os habitantes do mundo racional, aqui penando materializados, com a primeira aurora da civilização. Historiadores e geólogos dizem que a civilização nasceu no Oriente e caminhou para o Ocidente. E o racional superior, quando cita o alfabeto de astrologia e a velha Arábia, nos faz concordar com isso. O primeiro vento da civilização teve origem na eternidade anterior, quando os viventes contemplativos passavam horas e horas imaginando, e seus olhos agudíssimos varriam o firmamento silenciosamente diante dos mistérios da natureza. Fruto de uma eternidade de observação, eles deixariam para seus descendentes o dom da empatia entre a causa e o feito, entre a natureza e o ser humano, ou seja, uma ligação natural entre o ser humano e o sol, lua, estrelas, água, terra, animais, vegetais e os astros, planetas e constelações. Uma ligação ratificada pela própria natureza na palma das mãos de cada vivente. Vamos verificar que o findar da 19ª eternidade, ou o 19º degrau de transformação da planície, que corresponde ao 16º degrau de evolução dos habitantes, vai colocar em movimento, em função, em ação, uma nova energia na natureza. Uma energia que sempre esteve ligada à energia magnética. Trata-se da energia elétrica. O racional superior diz que onde está uma, está a outra, que elas são co-irmãs, mas cada uma, embora unidas, teve o seu tempo principal de evolução. Do 4º degrau ao 19º degrau, a energia magnética desenvolveu nos viventes a visão, a voz, a imaginação e, por fim, o sentimento. São 16 fases que podemos distribuir assim: 7 fases de monstros, 7 de selvagens, sendo a 14ª fase uma metamorfose de selvagem para o primitivo bicho racional e 2 fases de animal racional primitivo preparando-se para a civilização. Portanto, o primitivo animal racional e o animal racional cantando não eram civilizados, estavam em preparação para iniciar a civilização. Das primeiras, segundas e terceiras civilizações não sobraram resquícios. Não sabemos quantas civilizações floresceram até resultar na civilização astrológica. Para o racional superior, não é importante informar isso, mas é importante saber
que o vírus elétrico da água fez germinar animais racionais mais inteligentes e sabidos, bem diferentes dos ancestrais que ficavam horas e horas parados, imaginando. Na próxima aula, nós vamos ver o resultado da entrada da energia elétrica na natureza. Aguarde. Na aula de hoje, então, vamos ver como foi a evolução da máquina do pensamento com a entrada da energia elétrica na natureza. Gerações que foram evoluindo a máquina do pensamento e cada vez mais estreitando os laços com a natureza. Mas, muito tempo ainda viveriam de observação. Os viventes, fascinados pelo mistério do Sol, da Lua, das estrelas e dos astros, durante milhares de anos, aprenderam a ver e ouvir o firmamento. O resultado desse aprendizado foi espantoso. Sabiam com exatidão apontar no mapa celeste cada constelação, cada astro, sua trajetória e sua influência. Conhecendo o trânsito planetário e observando a natureza, evoluíram até o alfabeto de astrologia. E por ser um conhecimento natural das leis naturais, chegaram à conclusão de que eles eram feitos da natureza, e a natureza, mãe de todos. Ao atingirem esse ponto de evolução, a evolução de entenderem que eram feitos da natureza, já dominavam o alfabeto de astrologia. Sabiam que quando o Sol transitava no espaço celeste, região de determinado astro muito seco, haveria seca e a vegetação padeceria por aquela influência. Sabiam que assim como existia o norte, o sul, leste e oeste, o anoitecer e o amanhecer, existia também nele, em cada ser humano, o mapa da vida. E por saberem disso, observavam a palma das mãos e foram encontrando a paridade entre os astros, suas influências, seus eflúvios, suas trajetórias e os traços que iam surgindo na palma das mãos. Milhares de anos se passaram. Dominaram enfim o conhecimento da vida que estava escrito nas mãos de cada um. Num determinado segundo, a pessoa que nascia trazia na palma das mãos a impressão digital do mapa celeste. E o futuro sempre pertenceu à parte de cima. A predisposição da vida de cada um já vinha indicada nos traços das palmas das mãos. Mas, como na matéria tudo que tem princípio tem fim, essa civilização astrológica caminhou para as organizações sociais, uma imposição natural devido à multiplicação da espécie. E vindo essas organizações sociais e sendo cada um dotado daquilo que fez por onde merecer, obedecendo à lei de causa e efeito, nasceram os primeiros reinados, indicação dos próprios astros. Uns nasciam para governar, outros para serem governados. Uma lei natural da deformação, visto ser a deformação uma infinidade de formas diferentes, onde os feitos eram feitos com a junção dos fluidos, que poderiam ser fortes, médios, fracos ou poderosos. Se a junção fluídica das 7 partes, sol, lua, estrelas, água, terra, animais, vegetais, recebia os eflúvios das fortalezas celestes, nascia um poderoso. E esse poder, mais cedo ou mais tarde, haveria de se manifestar e tomar o seu lugar na natureza. E como era determinado pela natureza, todos tinham que aceitar, obedecer e respeitar. Nascia um soberano para reinar com seu poder bom ou mau,
e fazer os prodígios do bem ou do mal. Mas, enquanto respeitavam e adotavam o conhecimento astrológico, agiam em continência com o alfabeto astrológico, sendo que os cuidadosos tratavam de ter os seus filhos dentro das junções fluídicas positivas para que o poder fosse para o lado do bem. Assim caminhou e floresceu no Oriente o alfabeto astrológico até atingir o auge dessa evolução. Dominavam a aritmética e haveriam de deixar para as futuras gerações apenas o sonho dourado da alquimia, a arte química de transformar vegetais, panaceia, remédio para a cura de todos os males, e metais em ouro. Deixariam uma incrível sabedoria com relação aos astros que a ciência artificial contemporânea e moderna levaria anos para alcançar com suas lunetas. Já nesse tempo, eles conheciam e batizavam com os nomes, muitos esquecidos, outros que até hoje perduram, como numa prova desse tempo miraculoso. A ciência é mesmo um caduco surdo que se nega a aceitar o que sempre esteve evidente aos olhos, mas nem sempre evidente à sensibilidade. O que a ciência fez de bom foi soterrar crendices absurdas e conceitos místicos sem valor algum. Mas, como na vida da matéria tudo que tem princípio tem fim, também esse tempo foi se transformando com as novas gerações que vinham chegando e, ignorando o movimento astrológico, não se conformavam com o destino traçado. Achavam que cada um tinha o direito de traçar a própria vida. Se haviam nascido pequenos, lutariam e, com o esforço, tornar-se-iam grandes. Queriam provar que um destino medíocre não poderia ser do agrado de ninguém e que ninguém poderia ser feliz vivendo limitado pela vontade soberana do alfabeto de astrologia. Mais uma vez, traídos pela expansão do livre-arbítrio, começaram um progresso contra as leis naturais por acharem que o natural não satisfazia. E no próximo segmento, nós vamos conhecer o resultado de tudo isso. Até lá! Na aula de hoje, amigos, vamos ver o resultado da desobediência dos viventes do tempo do alfabeto de astrologia. Vamos ver as consequências dessa desobediência. Vimos que eles foram traídos pela expansão do livre-arbítrio e começaram um progresso contra as leis naturais por acharem que o natural não satisfazia. E foi assim que provocaram a revolta do campo astrológico. Os resquícios desse tempo vamos encontrar na antiga e lendária Arábia, com seus castelos, seus romantismos, seus contos encantados. Resquícios suficientes para que uns santos reis ainda encontrassem bons astrólogos que traziam o conhecimento dos antigos ancestrais. Astrólogos que ajudavam nos reinados que vieram depois da fase do alfabeto de astrologia. Resquícios que caminharam até a Grécia Antiga e foram suficientes para fundar toda uma mitologia em torno dos planetas, ficando como se fossem divindades. Netuno, divindade das águas, representado por um homem forte, segurando um tridente nas mãos, e foi caminhando e se transformando a mitologia, até que chegou um tempo que já não podiam fazer nenhuma distinção entre a fantasia e a realidade. Mas o triunfo da natureza, quando encerra uma fase e passa para outra, é muito grande. Na verdade, apesar da desobediência, a natureza triunfou. O fracasso foi daqueles que abusaram mais uma vez do livre-arbítrio e não se enquadraram dentro das leis naturais. Triunfou porque mostrou que com a natureza ninguém pode com as suas transformações. Uma fase havia se encerrado, outra iria iniciar. Era o limiar da fase espiritual na Terra. No findar da fase de astrologia, no entrar à fase da civilização artificial,
o surgimento das religiões e ciências artificiais, o comando espiritual. Aqui, vale lembrar a trajetória dos habitantes do vácuo e suas manifestações para o progresso espiritual. No terceiro degrau, eles paralisaram o progresso. No 15º degrau, eles se ligam ao campo fluídico, elétrico e magnético quando a natureza completa a deformação das 7 partes. No 20º degrau, principia a civilização. Nasce o alfabeto de astrologia. Depois do apogeu, a desobediência e começa o fim da fase astrológica. Os habitantes do astral inferior entram em cena. Começa no fim da 20ª eternidade o progresso da fase espiritual. No 21º degrau, os primeiros passos da fase de aparelho racional e em 1935 o encerramento da missão espiritual. Os habitantes do vácuo ou invisíveis do astral inferior ficaram paralisados do 3º ao 15º degrau. Sem função? Existe uma ausência de informações sobre os invisíveis do astral inferior. O racional superior, ao descrever a gênese por meio dos degraus das transformações, faz 4 citações importantes sobre eles. Primeira, ele diz: são os tantos que paralisaram o progresso sobre uma parte da planície e não se deformando de todo. Terceiro degrau. A segunda informação é: os habitantes do vácuo são aqueles cujos corpos ficaram como se fossem baterias descarregadas. Quando a natureza completou a deformação das 7 partes, eles se ligaram no conjunto fluídico, elétrico e magnético. Isso refere-se ao 15º degrau. A terceira informação diz: já não tinham mais o alfabeto astrológico para orientar, então vieram os habitantes do espaço para orientar a humanidade. Esse foi o primeiro passo do espiritismo na Terra, e isso aconteceu no 20º degrau. A quarta informação diz: em 1935 houve a mudança de fase. A natureza mudou da fase espiritual para a fase racional, e assim os chamados espíritos encerraram sua missão. Equivale a dizer que isso é o 21º degrau. Quanto à ligação deles ao campo energético do período compreendido entre o 3º e o 15º degrau, o racional superior não faz menção na obra. Essa ausência de informação leva o leitor a deduzir que passaram todo esse tempo inertes, sem função. De qualquer modo, devamos, ao transmitir as aulas para as crianças mais adiantadas, ou mesmo para os adultos, dar a conotação certa de que não existe mensagem do racional superior até o presente instante que esclareça esse período, não existindo, portanto, importância capital para o assunto. O importante é conhecer a si mesmo e depois os demais viventes. E quando for importante, no devido tempo, o racional superior tornará ao assunto, pois nunca ninguém fica sem resposta nas obras do Universo em Desencanto. Agora, de nada adianta dar respostas se ainda a pessoa não está suficientemente evoluída para captar de forma racional. E assim são as demais questões que precisam aguardar a nossa evolução para que possamos compreendê-las. Antecipar, muitas vezes, é prejudicar ou desperdiçar tempo. Cada coisa em seu lugar, no seu tempo certo de saber. Continuamos na próxima aula. Nessa aula vamos continuar falando dos habitantes invisíveis do astral inferior. É natural o fascínio que todos sentem por seus irmãos invisíveis, por saberem que eles existem e a maioria não ter olhos para vê-los. É natural também o desabrochar de perguntas que muitas vezes não passam de uma incontida curiosidade diante da impaciência de esperar pela evidência racional. Agora, cabe a vocês que estão lendo as obras Universo em Desencanto e que estão acompanhando o resumo dessas aulas,
notar uma interessante observação que o racional superior faz quando se refere às religiões. Ele diz: tudo é espiritismo. E agora, observem o que os pesquisadores da ciência oculta, filosófica, artificial dizem. As religiões nasceram na Ásia, Oriente. E as 7 primeiras igrejas foram Éfeso, Esmira, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas, segundo esses pesquisadores, deram origem às 7 principais religiões do mundo, ou seja, animismo, cujo deus é Oxalá, nome primitivo do espiritismo, a primeira religião do mundo. Ainda há quem pense que o espiritismo é coisa recente. Brahmanismo, cujo deus é Brahma das castas religiosas indianas. Budismo, doutrina religiosa e social fundada por Buda na Índia, que se inspirou ao contrário ao brahmanismo, que praticava um sistema de castas, pois os brahmanes se acreditavam entre todos os melhores, os iluminados, os escolhidos. Islamismo, religião muçulmana ou maometana de Maomé, Alá. Judaísmo, religião do povo hebreu. Hebreu, nome primitivo do povo da Judéia, de onde vem o nome judeu. Raça, religião, língua de origem hebraica, cujo Deus é Jeová. Notem que existiu o judeu-cristianismo, doutrina professada nos primeiros tempos do cristianismo e combatida pelo cristão São Paulo, porque essa doutrina pretendia que para se tornar cristão, antes a pessoa teria de ser iniciada no judaísmo. E o catolicismo romano, religião originária do cristianismo. Protestantismo, religião originária do cristianismo, contrapondo-se ao catolicismo romano. O espiritismo fundou o brahmanismo, o budismo, o islamismo e o judaísmo. Cristo fundou o cristianismo, que não foi aceito pelo seu próprio povo, os hebreus, mas foi aceito por outros povos, como os romanos, que interpretaram sua doutrina politicamente, e daí nasceu o catolicismo. E os que interpretaram dogmaticamente recusaram-se a seguir a interpretação romana e fundaram o protestantismo. Cristo viu isso, chegou a participar dos primeiros instantes dessa adoção, política por um lado e dogmática por outro lado. Na verdade, quando fundou sua doutrina, estava contrapondo-se ao espiritismo e suas ramificações, que eram o brahmanismo, budismo, islamismo e judaísmo. Mas, para fundar seus conceitos, muito viajou e aprendeu, inclusive na China, na Índia. Ele foi o último aparelho da fase espiritual, o mais divulgado nas Américas, e até hoje acreditam que ele seja o salvador do mundo. A mesma crença que os brahmanes alimentam com relação ao seu Deus. A mesma crença que os muçulmanos alimentam com relação ao seu Deus. Ocorre que essas 7 religiões principais geraram 7.000 seitas e um caldeirão de confusão. Muito bem. Quem são os fundadores dessas nações religiosas? Os habitantes do astral inferior, no período compreendido entre o fim da 20ª eternidade e o princípio da 21ª eternidade. Quanto às informações prestadas pelos pesquisadores, não nos compete questionar se são verdadeiras ou não, pois a confusão entre os autores é tamanha que não vale a pena sair procurando quem tem razão e qual é o historiador que está certo. E esse assunto só foi ligeiramente ventilado para que todos possam ir cada vez raciocinando mais, como o racional superior sempre ditou o certo dos certos, e tenha argumento dentro do que a própria ciência oculta afirma, demonstrando por que o racional superior diz tudo é espiritismo. E também porque ele diz que o espiritismo foi o primeiro passo dado pelos habitantes do espaço, do vácuo, do astral inferior. Essa aula prosseguiremos na próxima vez. Até lá. Hoje, vamos ver como a energia elétrica continua regendo e fazendo confusão com a energia magnética, e os seres humanos, como ferramentas dessas duas energias,
receberam, por meio do comando natural da natureza, as instruções para irem remediando. No princípio, o remédio era espiritual. No princípio, depois de acabada a fase astrológica. Mas, como nem sempre o remédio espiritual remediava, como haviam deixado para trás a medicina natural da natureza, viram-se forçados por contingências da deformação e da lapidação a buscar outras formas de atenuar o sofrimento. Uma das formas, a primitiva magia negra, poções mágicas com peles torradas de sapo, unha torrada de urubu, e ninguém diria se dali nasceriam os laboratórios do futuro, a utilizar cobra, tirar-lhe o soro, criando vacinas ou injetando químicas nos cavalos num sofrimento horrível para extrair das reações remédios para os seres humanos. E tudo que o corpo humano impotente e cada vez mais fraco diante das dificuldades não poderia executar, o esforço aflitivo dos músculos levava a máquina do pensamento o apelo como a pedir clemência para tanta lapidação, isto é, tanto sofrimento. E as energias elétrica e magnética regendo na mente humana respondiam na própria máquina da imaginação ou do pensamento, com as sugestões, que resultariam em invenções, que atenuariam o esforço físico. Assim, exatamente assim, nascia o artifício. Nascia a ciência artificial. Nascia a magia do artifício filosófico, religioso e científico. No passado ficara a consciência natural. E para a nova civilização veio o desenvolvimento da consciência artificial, cujo alicerce é a magia do artifício filosófico, religioso e científico. A marca registrada dessa civilização atual é o artificialismo. Falar disso é tão desnecessário quanto manter na vitrola girando o disco cuja música acabou. Porque essa fase, em 1935, a fase civilizada, do artifício, do pensamento e da imaginação, a fase espiritual chegou ao fim. Muito bem. Que somos nós então? Não somos civilizados? Somos remanescentes da fase de civilizados. A fase acabou, mas os feitos dessa fase ainda estão aí. Passou a fase de monstros, e os feitos da fase de monstros passaram também. A fase de civilizados passou, e os feitos estão se destruindo, estão se acabando, estão se liquidando, porque os feitos vão passar também. Então, toda essa destruição que impera no mundo, toda essa lapidação, toda essa falência física, moral e financeira, toda essa liquidação mundial, física, moral, financeira, dos males artificiais, naturais e espirituais, toda essa rebordosa, pode a humanidade chorar pedindo clemência, clemência para não ser atingida com os efeitos da mudança de fase e de nada adiantará os apelos. A natureza não negocia seus direitos, nem atende aos rogos de ninguém. Ela simplesmente muda porque é a dona de tudo, e o dono de tudo não tem que pedir licença. Não que ela seja cruel em suas leis. Suas leis são justas e necessárias. Tanto é assim que quando ela muda de fase, nunca mudou para pior. E se a fase dos civilizados artificiais pareceu que foi a pior fase, não foi. Lapidou, preparou e amansou as feras humanas por meio do sofrimento para que evoluíssem para a nova fase que em 1935 veio substituir a fase espiritual, a fase dos civilizados artificiais. Piores foram as fases de monstros e selvagens. A fase da civilização astrológica foi linda. Se depois decaíram e tudo ficou feio, se tiveram que recomeçar, foi porque nunca nenhuma civilização se preocupou com os seus futuros descendentes. Tudo foi bom, tudo valeu para lapidar, mas agora, nessa nova mudança de fase da natureza, a coisa ficou preta, porque os animais racionais só têm dois caminhos, ou sobem ou descem. Ou acompanham a nova fase da natureza
a fase racional, a fase de aparelho racional, ou descem de categoria, transformando-se para outras classes de vidas inferiores, perdendo o vínculo racional. E quem perde o vínculo racional torna-se irracional pela lei de causa e efeito, pela lei das transformações e mutações genéticas do reino animal, que é dividido em racional e irracional. Isso se deu a partir de 35. A natureza mudou. Começaram a descer de categoria. Mas, desde o 1903, que o representante da nova fase natural da natureza já estava na Terra. De que adiantaria pregar aos quatro ventos o pleito da nova fase aos civilizados artificiais? Então a natureza seguiu seu curso, sua marcha, e os nossos mortos, a partir de 35, perdendo o vínculo racional que os ligava à origem, ao mundo racional, primeiro começaram a se transformar para a classe de irracionais do espaço, e depois, correndo a evolução da energia magnética, indo incubar a geração dos irracionais por meio dos eflúvios da natureza. Foi assim que nasceu mais um astral, o astral térreo, que até o 1935 não existia. Preste muita atenção. A partir da próxima aula, este é um assunto palpitante que você não deve perder. Até lá! Falávamos, amigos, na outra aula, na aula passada, sobre a criação de um novo astral a partir de 1935. Existia então o astral superior, o astral inferior, e a partir de 1935, os nossos mortos, ao invés de nascerem novamente como animais racionais, perderam o vínculo com a origem e, pela deformação, acabavam nascendo como irracionais do espaço. Então, vamos ver que foi assim que nasceu o astral térreo, que até o 1935 não existia. Não vamos confundir um habitante do vácuo, do astral inferior, cuja origem remonta ao terceiro degrau da Gênese, com um irracional do espaço, forma monstruosa de energia magnética, que por ser monstruosa, aos videntes materializa-se com uma compleição satânica, chifres, rabo, tridentes, um corpo com várias partes de animais diferentes, peludos ou com escamas. Criando mais um reinado, onde os súditos vivem do e para o mal, por a energia formadora deles ser a energia magnética do mal puro. E os habitantes do astral inferior, que se recusaram a subir e encerrar sua missão espiritual em 35, os renitentes, os rebeldes, também estão descendo de categoria, por estarem misturados agora no astral térreo. Então, sim, é como se tudo tivesse virado um angu só, mas com as diferenças patenteadas dessa forma pelo conhecimento racional. Então, acabou o comando espiritual verdadeiro, e agora duas fases imperam na natureza. Uma de liquidação dos feitos da fase que passou, e essa liquidação está entregue ao astral térreo e suas manifestações satânicas, presentes em todos os ramos da vida humana, inclusive na música, no rock satânico, nas artes, nas academias, nas profissões. E por outro lado, a fase racional, a fase de recuperação que está entregue aos habitantes do mundo racional. E para isso, materializou-se na Terra um habitante do mundo racional para iniciar junto com a natureza a última fase da vida da matéria. Veio como ser humano, passou por todos os processos das leis dessa natureza, conhece todos os seus segredos, seus mistérios, adotou um currículo normal dos seres humanos para sentir, como ser humano, quais eram e quais são nossas necessidades fisiológicas, psicológicas. Por que choramos quando perdemos um filho? Ora, no mundo racional não tem filhos, não tem choro, não tem perda, não tem dor, não tem sofrimento, nem nunca teve.
Como um puro, limpo e perfeito poderia entender algo assim tão esquisito e diferente que nunca experimentou? Só poderia entender se tivesse coragem suficiente para fazer uma triambosfera ao contrário. Ah, você não sabe o que é triambosfera? Você precisa prosseguir na leitura dos livros Universo em Desencanto e você vai chegar a saber o que é triambosfera. Precisava então fazer uma triambosfera ao contrário, atravessar todas as dimensões cósmicas, penetrar no sistema solar, ligar-se nas energias elétricas e magnéticas, traçar seu próprio ideograma, aderir a um micróbio, viajar por essas correntes de eflúvios genéticos, capitanear para si também as 7 partes do porquê assim somos, fecundar um óvulo, aparentemente esquecer sua identidade provisória, multiplicar suas células, tornar-se um ser orgânico, nascer e respirar dentro dessa atmosfera, experimentar uma máquina humana trabalhando com todos os seus órgãos, realizando suas necessidades fisiológicas, desvendar o mundo dos gostos humanos, seus vícios e suas vontades, casar e ter filhos e passar por todos os trânsitos que uma família humana passa no segundo mundo, que é esse planeta Terra. Aí sim, pode o puro, limpo e perfeito vir e dizer: eu sei o que você sente, o que você precisa, o quanto precisa e para quando precisa. Então agora posso lhe ajudar. Por isso, ele, o racional superior, e seu aparelho, o racional superior da Terra, entenderem o viciado, a prostituta, o promotor, o advogado, o lixeiro, o presidente e suas necessidades. E o porquê é viciado, o porquê é prostituta, o porquê é presidente e qual a razão, qual a causa de cada efeito. Respeitá-lo é pouco. Amá-lo, nós, com esse amor variante, regido por 2 energias deformadas, é melhor nunca ser hipócrita para com ele. É melhor nunca mentir para ele. E aquele que hoje ouve como aprendiz a aula de cultura racional e que um dia estiver como professor ensinando suas crianças e adultos, deva ensinar que a única forma de amá-lo racionalmente é desenvolver o raciocínio, a vidência e o aparelho e a desmaterialização da energia racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio. É na obra Universo em Desencanto, amigo e amiga, que nós aprendemos que tudo é uma questão de tempo. Na vida tem um tempo para cada coisa. Há um tempo de dar, um tempo de receber. Há um tempo de apanhar, um tempo de aprender. Há o tempo dos revéses, onde precisamos ser como rochedos e suportar as investidas das ondas pontiagudas e manter a serenidade, certos de que depois daquela onda virão outras e outras. Mas um dia o mar se transformará e tudo voltará ao seu estado natural da origem. Rochedo não cansa, então um consciente racional não cansa, porque sabe que depois das ondas o mar se transformará. Existe um outro lado na vida, o lado das magias e das cobranças, dos tributos. Essa é uma humanidade que deve, é uma humanidade sem direitos. O estar vivo é um favor, sofrer é o benefício do dia. Existe o lado da fantasia, do engambelo e da orgia da matéria. Os súditos desse reinado estão com a barriga cheia. Para esses, tudo está divino, maravilhoso. Mas existe também o reino da civilização racional do 3º milênio. E nós, você, todos somos responsáveis por esse paraíso racional na Terra, nem que isso nos custe algumas lascas de nossos rochedos. Aqueles que hoje estamos estendendo a mão, principalmente as crianças, no futuro elas dirão: os primitivos aparelhos artificiais da fase racional chegaram com os cérebros esgotados, com a vontade perturbada,
com o sentimento em frangalhos, com os corpos doentes, por serem remanescentes da fase do pensamento. Não tinham o direito de viver, e mesmo sofrendo a liquidação física, moral e financeira, com a força da consciência racional, marcharam por cima de todos os reveses e triunfaram junto com a fase racional. Hoje, onde estarão eles? É certo, amigos, que estaremos todos no mundo racional. Por isso é que você deve não só ler, deve estudar, aprender para ensinar. Momentos maravilhosos são vividos por aqueles que se dedicam ao cultivo do raciocínio, não apenas seu, dos outros também, das crianças, e atrás não ficam os adolescentes, e com os adultos é gratificante. A energia racional, de qualquer forma, sempre eleva, cresce e resplandece. Nesses momentos, qual rochedo que se lembra das ondas do mar? E quem se lembra que da 21ª eternidade pouco vivemos? E para o racional superior, a nossa saída do mundo racional faz um cochilo depois do almoço? Quem poderá dizer dos segundos vividos nessa eternidade? Estamos no limiar da fase racional, a 21ª eternidade. A poucos segundos da eternidade, o racional superior se materializou. E agora? Já passou 1 minuto? E num minuto, de 1903 para cá, quanta coisa se poderia dizer. O mestre que o diga, e ele fala nas obras Universo em Desencanto. Até breve.